Podemos agora entrar no estádio? Vamos entrar no estádio. Vamos lá. Abre o portão aí. Além do Kika, que você vai contratar, já conversou com ele, né? A gente quer saber... Ele não detalhou, né? Não vou contratar. Eu convidei e ele disse que sim, toparia, né, vir para a equipe. Então... Tá certo ele fazer isso. Então, já fiz o convite, ele a princípio está ok. Vamos ver se ele vai manter, né, Kika? Kika tá dormindo essa hora. Não, tá quase acordando já. Tá acordando. 6 horas da manhã. O Yuri Reis, quando mandou mensagem, falou que tava acordando. Mas aí o Yuri Reis é lá de Salvador, né? O Fabrício Kika tá na Nova Zelândia. E aí, como é que a gente faz, né, para custear esse estádio? Há uma grande preocupação. Eu venho acompanhando as manifestações de todos os candidatos. Eu acho que não vai ser tão fácil, né, quanto alguns fazem parecer ser. Eu acho que eu até estava vendo sua apresentação lá com os sócios e ponderando algumas questões que você colocou. E aí eu queria entender como é que a gente faz para poder custear esse estádio sem comprometer, claro, a nossa receita. Eu lembro que você também falou, uma das ideias que eu gostei muito, não sei se foi na reunião, de ter um caixa separado do clube. O que você pensa disso? E como levantar, se explicar também para a gente, CEPAC, Namir White, que são receitas do estádio que a gente acaba tendo que comprometer. Como é que o Valim faria? Bom, o processo do estádio, de novo, é um processo muito complexo, galera. Não é uma coisa simples, comprou o terreno, o estádio vai sair de uma hora para outra. Então tem uma série de procedimentos que você tem que ter. Primeiro, trazer gente que entenda. Já fiz o convite para o Fabrício Kika para poder integrar a equipe que a gente vai montar. A gente vai montar uma equipe. Quem está na nossa equipe também é o Fred Polastri, que foi o chefe de operações do Orlando City e participou da construção do estádio do Orlando City e do centro de treinamento do Orlando City. Então tem uma grande experiência em construção de estádios, né? E vamos trazer pessoas ligadas a finanças, né? Por acaso eu entendo um pouquinho disso, até porque trabalho atualmente com essa questão, e pessoas experientes em grandes obras. A gente tem que montar, primeiro, uma comissão. Isso não pode ficar na mão de uma pessoa só. A gente tem que montar uma comissão de pessoas, 5, 6 pessoas, que essas pessoas é que vão acompanhar a obra do início até o final e vão prestar contas ao Conselho Deliberativo periodicamente. Temos que ter um processo transparente, todo mundo tem que estar informado, né? Se possível, botar uma câmera lá, né, da Coluna Fla, que vai patrocinar lá essa câmera lá, pagar uma grana para a gente, para estar vendo a evolução da obra. Esse é o primeiro ponto, montar essa comissão. Segundo, a gente tem que ter uma licitação internacional para um escritório de arquitetura, para eles apresentarem, olha, nós queremos um estádio que tem 70 mil pessoas, queremos um estádio com uma acústica maravilhosa, não sei quantos camarotes, enfim. Quais são as características que a gente gostaria, ou que a gente quer, né, que a gente quer do novo estádio. Então, licitação internacional, os escritórios vão voltar, vão fazer suas apresentações no Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo vai escolher, olha, e a gente vai dizer, a gente indica esse, mas a decisão é soberana do Conselho dessas 3, por exemplo, o projeto que a gente indica, o Conselho vai votar, queremos o projeto A, B ou C, por exemplo. Definido o projeto, temos que definir os custos de construção, vamos fazer a licitação internacional também para construtoras, para definir o preço do projeto, o custo, de novo, vai ser apresentado no Conselho Deliberativo, o Conselho vai escolher qual é a construtora, obviamente a gente vai, olha, achamos que é essa, por isso, mas a decisão final do Conselho Deliberativo. Isto decidido, contratar uma consultoria de grandes obras, de auditoria de grandes obras. O que significa isso? Isso eu fiz muito na minha época do BNDES. Quando você tem uma obra muito grande, você é o financiador, você não sabe se aquela obra vai sair dentro do custo ou não vai sair dentro do custo. Você tem que botar uma consultoria que entenda, que faça auditoria para dizer o seguinte, a obra forçada em 1,5 bi, ela vai sair por 1,5 bi. Não vou deixar escorregar e sair por 2,5 bi, porque aí é o risco, Túlio e Léo, da gente quebrar uma obra que de 1,5 bi sair por 2,5 bi. Arrebenta tudo, completamente fora do orçamento. Essa empresa vai garantir que a obra vai ser construída dentro dos custos que foram orçados. Então, a obra de 1,5 bi vai sair por 1,5 bi, a obra de 2 bi vai sair por 2 bi, ele vai acompanhar, vai dizer a obra está sendo feita nos padrões que foram definidos, a obra está sendo feita com o material que foi definido, a obra está sendo feita dentro do custo que foi definido. Olha, cada vez que
cumprir um cronograma da obra, ele avisa ao Flamengo ou ao caixa do estádio, que a gente vai definir depois, e o dinheiro vai ser liberado para a construtora. E assim a gente vai ter um estádio dentro do custo que foi definido. É isso. Tá? Então, questão do funding do estádio. Mas você, né, já ouvi dizer, se naming rights, venda de cativo, isso é tudo antecipação de recebíveis, etc. e tal. Sim, mas qual a diferença da antecipação de recebíveis para um financiamento? O financiamento vai cobrar a taxa de juros, a antecipação de recebíveis vai cobrar um desconto. Isso é normal, né? Então, assim, financiamento ou taxa de ou antecipação dá na mesma. Como é que é o custo de os maiores desembolsos numa construção de estádio? Logo no início, você tem assim são 3 grandes desembolsos, tá? O primeiro desembolso, cerca de 15%, é quando você faz a fundação. Talvez esse seja o valor que a gente não sabe ainda. A gente não sabe o que precisa de fundação. Sim. Ali. Alguém diz que o lençol freático é muito fundo, enfim, que a gente vai ter que botar uma fundação maior. Também, os tubos lá de gás, né? Não, essa é a descontaminação. A descontaminação está mais ou menos mapeada. Mas a fundação, a primeira é a fundação que logo no início você tem. Depois, mais ou menos no meio da obra, quando começa a subir estádio, você tem um outro grande desembolso. E no final do estádio, quando você está terminando, toda a questão de equipamentos e tudo, aí tem um terceiro grande desembolso. A gente tem que combinar os recursos com esses desembolsos. Isso é o simples. Se eu conseguisse combinar a entrada dos recursos com os desembolsos, estava resolvido o meu problema. Eu pego um pouco de naming rights maior na largada, eu consigo pagar lá custo de fundação, depois começa a fazer o estádio, depois tem de novo no meio um outro desembolso pesado, que é subir a estrutura, e no final, se eu conseguisse combinar, estava resolvido, não tinha afetado nada. Mas não necessariamente você vai combinar. Então você pode antecipar sim um pedaço do naming rights, você pode ter a questão da CEPAC, que eu não sei se tem liquidez, se aquilo ali é vendável e se tem um deságio muito grande, a gente tem que avaliar. Tem outras formas, tem a cativa, você vai separar, o estádio vai ser uma empresa separada do clube para você poder captar recurso de investidores. O Túlio, com a grana toda que ele tem aplicado, ele pode pegar um pouquinho da aplicação dele, comprar um título de longo prazo que vai render juros igual ou melhor do que ele tem hoje e coloca lá, né? E você pode, em último caso, não vou falar SAF, né? Vocês acharam que ia falar SAF, não é SAF, não. Em último caso, a gente pode trazer um investidor para ter 20% do estádio, 30% do estádio, ou 50% do estádio. Ele coloca aquele dinheiro, opera junto com o Flamengo durante 20, 30, vai depender da negociação, vai depender do valor. Depois desse período, o estádio reverte todo para o clube. Então, assim, não tenho nenhuma preocupação de que vai faltar dinheiro. Não tem mesmo. E, frisando, não precisa virar SAF, o que seja, para concluir o estádio. Não precisa virar SAF para concluir o estádio. Tá claro? Então, é dessa maneira que a gente vai fazer. A gente tem especialistas na área de finanças, na área de construção de estádios, como eu falei para vocês. É um projeto complexo, galera. Não é simples. Você pode ter as melhores pessoas, mas é um processo, um programa que vai dar muito trabalho, mas também vai valer muito a pena. Eu fico rezando para estar vivo no dia que a gente inaugure o estádio. Porra, vai ser uma das maiores alegrias da minha vida. Fico até arrepiado e emocionado com isso.